Olá, eu sou Alexandre Spinelli Ferreira e este é o Clarice que te lê, podcast onde leio a obra de Clarice Lispector e proponho algumas reflexões para nos aprofundarmos na obra dessa escritora incrível. Como vocês sabem, estamos lendo A Paixão segundo GH nessa edição da editora Rocco. No episódio passado, a GH ainda estava na sua mesa da cozinha, pensando e fazendo reflexões e projeções sobre si mesma. Hoje continuaremos a leitura a partir da página 31 até a página 44. Vamos lá? Só eu saberei se foi a falha necessária. Levantei-me, enfim, da mesa do café, essa mulher. Não ter naquele dia nenhuma empregada iria me dar o tipo de atividade que eu queria, o de arrumar. Sempre gostei de arrumar. Suponho que esta seja a minha única vocação verdadeira. Ordenando as coisas, eu crio e entendo ao mesmo tempo. Mas, tendo aos poucos, por meio de dinheiro razoavelmente bem investido, enriquecido o suficiente, isso impediu-me de usar essa minha vocação. Não pertencesse eu, por dinheiro e por cultura, à classe a que pertenço, eu teria normalmente tido o emprego de arrumadeira numa grande casa de ricos, onde há muito o que arrumar. Arrumar é achar a melhor forma. Tivesse eu sido empregada arrumadeira, e nem sequer teria precisado do amadorismo da escultura. Se com minhas mãos eu tivesse podido largamente arrumar. Arrumar a forma? O prazer sempre interdito de arrumar uma casa me era tão grande que, ainda quando sentada à mesa, eu já começara a ter o prazer no mero planejar. Olhar o apartamento, por onde começaria? E também para que depois, na sétima hora, como no sétimo dia, ficasse livre para descansar e ter um resto de dia de calma. Calma, quase sem alegria, o que me seria um bom equilíbrio. Com as horas de escultura, eu aprendera a calma quase sem alegria. Na semana anterior, eu me divertira demais, frequentara demais, tivera por demais de tudo o que quisera, e desejava agora aquele dia exatamente como ele se prometia, pesado e bom e vazio. Dele eu faria o mais longo possível. Começaria, talvez, por arrumar pelo fim do apartamento. O quarto da empregada devia estar imundo, na sua dupla função de dormida e depósito de trapos, malas velhas, jornais antigos, papéis de embrulho e barbantes inúteis. Eu os deixaria limpo e pronto para a nova empregada. Depois, da cauda do apartamento, iria aos poucos, subindo horizontalmente até o seu lado oposto, que era o living, onde, como se eu própria fosse o ponto final da arrumação e da manhã, leria o jornal, deitada no sofá e provavelmente adormecendo, se o telefone não tocasse. Pensando melhor, resolvi tirar o telefone do gancho e assim estava segura de que nada me perturbaria. Como direi agora que já então eu começava a ver o que só seria evidente depois? Sem saber, eu já estava na antessala do quarto. Já começava a ver e não sabia. Vi desde que nasci e não sabia, não sabia. Dá-me a tua mão desconhecida, que a vida está me doendo e não sei como falar. A realidade é delicada demais. Só a realidade é delicada. Minha irrealidade e minha imaginação são mais pesadas. Decidida a começar a arrumar pelo quarto da empregada, atravessei a cozinha que dá para a área de serviço. No fim da área está o corredor onde se acha o quarto. Antes, porém, encostei na murada da área para acabar de fumar o cigarro. Olhei para baixo. 13 andares caíam do edifício. Eu não sabia que tudo aquilo já fazia parte do que ia acontecer. 1000 vezes antes, o movimento provavelmente começara e depois se perdera. Dessa vez, o movimento iria ao fim, e eu não pressentia. Olhei a área interna, o fundo dos apartamentos para os quais o meu apartamento também se via como fundos. Por fora, meu prédio era branco, com lisura de mármore e lisura de superfície. Mas por dentro, a área interna era um amontoado oblíquo de esquadrias, janelas, cordames e enegrecimentos de chuva, janelas arreganhadas contra janela, bocas olhando bocas. O bojo de meu edifício era como uma usina, a miniatura da grandeza de um panorama de gargantas e canyons.
Ali fumando, como se estivesse no pico de uma montanha, eu olhava a vista, provavelmente com o mesmo olhar inexpressivo de minhas fotografias. Eu via o que aquilo dizia. Aquilo não dizia nada. Eu recebia com atenção esse nada, recebia-o com o que havia dentro de meus olhos nas fotografias. Só agora sei de como sempre estive recebendo o sinal mudo. Eu olhava o interior da área. Aquilo tudo era de uma riqueza inanimada que lembrava a natureza. Também ali poder-se-ia pesquisar urânio e dali poderia jorrar petróleo. E eu estava vendo o que só teria sentido mais tarde. Quero dizer, só mais tarde teria uma profunda falta de sentido. Só depois é que eu ia entender. O que parece falta de sentido é o sentido. Todo momento de falta de sentido é exatamente a assustadora certeza de que ali há o sentido e que não somente eu não alcanço, como não quero, porque não tenho garantias. A falta de sentido só iria me assaltar mais tarde. Tomar consciência da falta de um sentido teria sido sempre o meu modo negativo de sentir o sentido? Fora minha participação. O que eu estava vendo, naquele monstruoso interior de máquina, que era a área interna do meu edifício, o que eu estava vendo eram coisas feitas, eminentemente práticas e com finalidade prática. Mas algo da natureza terrível geral, que mais tarde eu experimentaria em mim, algo da natureza fatal, saíra fatalmente das mãos da centena de operários práticos que havia trabalhado canos de água e de esgoto, sem nenhum saber que estava erguendo aquela ruína egípcia, para a qual eu agora olhava com o olhar de minhas fotografias de praia. Só depois eu saberia que tinha visto. Só depois, ao ver o segredo, reconheci que já o vira. Joguei o cigarro aceso para baixo e recuei um passo, esperando esperta que nenhum vizinho me associasse ao gesto proibido pela portaria do edifício. Depois, com cuidado, avancei apenas a cabeça e olhei. Não podia adivinhar sequer onde o cigarro caíra. O despenhadeiro engolira-o em silêncio. Estava eu ali pensando? Pelo menos pensava em nada. Ou talvez na hipótese de algum vizinho me ter visto fazer o gesto proibido, que sobretudo não combinava com a mulher educada que sou, o que me fazia sorrir. Depois, dirigi-me ao corredor escuro que se segue à área. Depois dirigi-me ao corredor escuro que se segue à área. No corredor, que finaliza o apartamento, duas portas indistintas nas sombras se defrontam. A da saída de serviço e a do quarto da empregada. O best found de minha casa. Abri a porta para o amontoado de jornais e para as escuridões da sujeira e dos guardados. Mas ao abrir a porta, meus olhos se franziram em reverberação e desagrado físico. É que, em vez da penumbra confusa que esperava, eu esbarrava a visão de um quarto que era um quadrilátero de branca luz. Meus olhos se protegeram franzindo-se. Há cerca de 6 meses, o tempo que aquela empregada ficara comigo, eu não entrava ali e meu espanto vinha de deparar com um quarto inteiramente limpo. Esperara encontrar escuridões, preparara-me para ter que abrir escancaradamente a janela e limpar com o ar fresco o escuro mofado. Não contara é que aquela empregada, sem me dizer nada, tivesse arrumado o quarto à sua maneira, e numa ousadia de proprietária o tivesse espoliado de sua função de depósito. Da porta eu vi agora um quarto que tinha uma ordem calma e vazia. Na minha casa fresca, aconchegada e úmida, a criada, sem me avisar, abrira um vazio seco. Tratava-se agora de um aposento todo limpo e vibrante, como num hospital de loucos, onde se retiram os objetos perigosos. Ali, pelo oco criado, concentrava-se agora a reverberação das telhas, dos terraços de cimento, das antenas erectas de todos os edifícios vizinhos, e do reflexo de 1000 vidraças de prédios. O quarto parecia estar em nível incomparavelmente acima do próprio apartamento. Como um minarete. Começara então a minha primeira impressão de minarete, solto acima de uma extensão ilimitada. Dessa impressão eu só percebia por enquanto o meu desagrado físico. O quarto não era um quadrilátero regular. Dois de seus ângulos eram ligeiramente mais abertos. E embora esta fosse a sua realidade material, ela me vinha como se fosse minha visão que o deformasse.
Parecia a representação num papel do modo como eu poderia ver um quadrilátero, já deformado nas suas linhas de perspectivas. A solidificação de um erro de visão, a concretização de uma ilusão de ótica. Não ser inteiramente regular nos seus ângulos dava-lhe uma impressão de fragilidade, de base, como se o quarto minarete não estivesse incrustado no apartamento nem no edifício. Da porta eu via o sol fixo cortando com uma nítida linha de sombra negra o teto pelo meio e o chão pelo terço. Durante 6 meses, um sol permanente havia empenado o guarda-roupa de pinho e desnudava em mais branco ainda as paredes caiadas. E foi numa das paredes que, num movimento de surpresa e recuo, vi o inesperado mural. Na parede caiada, contígua à porta, e por isso eu ainda não o tinha visto, estava, quase em tamanho natural, o contorno a carvão de um homem nu, de uma mulher nua e de um cão, que era mais nu do que um cão. Nos corpos não estavam desenhados o que a nudez revela. A nudez vinha apenas da ausência de tudo que cobre. Eram os contornos de uma nudez vazia. O traço era grosso, feito com ponta quebrada de carvão. Em alguns trechos, o risco se tornava duplo, como se um traço fosse o tremor do outro. O tremor seco do carvão seco. A rigidez das linhas incrustava as figuras agigantadas e atoleimadas na parede, como de 3 autômatos. Mesmo o cachorro tinha a loucura mansa daquilo que não é movido por força própria. O mal feito do traço excessivamente firme tornava o cachorro uma coisa dura e petrificada, mais engastada em si mesmo do que na parede. Passada a primeira surpresa de descobrir em minha própria casa o mural oculto, examinei melhor, dessa vez com surpresa divertida, as figuras soltas na parede. Os pés simplificados não chegavam a tocar na linha do chão. As cabeças pequenas não tocavam a linha do teto. E isso, aliado à rigidez estupidificada das linhas, deixava as 3 figuras soltas como 3 aparições de múmias. À medida que mais e mais me incomodava a dura imobilidade das figuras, mais forte se fazia em mim a ideia de múmias. Elas emergiam como se tivessem sido um porejamento gradual do interior da parede, vindas lentamente do fundo até terem sudorado a superfície de cal áspera. Nenhuma figura tinha ligação com a outra, e as 3 não formavam um grupo. Cada figura olhava para frente, como se nunca tivesse olhado para o lado, como se nunca tivesse visto a outra e não soubesse que ao lado existia alguém. Sorri constrangida, estava procurando sorrir. É que cada figura se achava ali na parede, exatamente como eu mesma havia permanecido rígida de pé à porta do quarto. O desenho não era um ornamento, era uma escrita. A lembrança da empregada ausente me coagia. Quis lembrar-me de seu rosto e, admirada, não consegui. De tal modo, ela acabara de me excluir da minha própria casa, como se me tivesse fechado a porta e me tivesse deixado remota em relação à minha moradia. A lembrança de sua cara fugia-me. Devia ser um lapso temporário. Mas seu nome, é claro. Lembrei-me finalmente, Janaíra. E olhando o desenho hierático, de repente me ocorria que Janair me odiara. Eu olhava as figuras de homem e mulher que mantinham expostas e abertas as palmas das mãos vigorosas e que ali pareciam ter sido deixadas por Janair como mensagem bruta para quando eu abrisse a porta. Meu mal-estar era de algum modo divertido. É que nunca antes me ocorrera que, na mudez de Janair, pudesse ter havido uma censura à minha vida, que devia ter sido chamada pelo seu silêncio de uma vida de homens. Como me julgar a ela? Olhei o mural onde eu devia estar sendo retratada. Eu, o homem, e quanto ao cachorro? Seria este o epíteto que ela me dava? Havia anos que eu só tinha sido julgada pelos meus pares e pelo meu próprio ambiente que eram, em suma, feitos de mim mesma e para mim mesma. Janaíra era a primeira pessoa realmente exterior de cujo olhar eu tomava consciência. De súbito, dessa vez, com o mal-estar real, deixei finalmente vir a mim uma sensação que durante 6 meses, por negligência e desinteresse, eu não me deixara ter, a do silencioso ódio daquela mulher. O que me surpreendia é que era uma espécie de ódio isento, o pior ódio, o indiferente.
Não um ódio que me individualizasse, mas apenas a falta de misericórdia. Não, nem ao menos ódio. Foi quando, inesperadamente, consegui rememorar seu rosto. Mas é claro, como puder esquecer? Revi o rosto preto e quieto. Revi a pele inteiramente opaca, que mais parecia um de seus modos de se calar. As sobrancelhas extremamente bem desenhadas. Revi os traços finos e delicados que mal eram divisados no negror apagado da pele. Os traços, descobri sem prazer, eram traços de rainha. E também a postura, o corpo ereto, delgado, duro, liso, quase sem carne. A ausência de seios e de ancas. E sua roupa? Não era de surpreender que eu a tivesse usado, como se ela não tivesse presença. Sob o pequeno avental, vestia-se sempre de marrom escuro ou de preto, o que a tornava toda escura e invisível. Arrepiei-me ao descobrir que até agora eu não havia percebido que aquela mulher era uma invisível. Janaíre tinha quase que apenas a forma exterior. Os traços que ficavam dentro de sua forma eram tão apurados que mal existiam. Ela era achatada, como um baixo relevo preso a uma tábua. E fatalmente, assim como ela era, ela deveria ter me visto, abstraindo daquele meu corpo desenhado na parede tudo o que não era essencial, e também de mim só vendo o contorno. No entanto, curiosamente, a figura na parede lembrava-me alguém, que era eu mesma. Coagida com a presença que Janaíra deixara de si mesma num quarto de minha casa, eu percebia que as três figuras angulares de zumbis haviam de fato retardado minha entrada, como se o quarto ainda estivesse ocupado. Eu hesitava à porta. Também porque a simplicidade inesperada do aposento me desnorteava. Na verdade, eu não saberia sequer por onde começar a arrumar, ou mesmo se havia o que arrumar. Olhei desanimada a nudez do minarete. A cama, de onde fora tirado o lençol, expunha o colchão de pano empoeirado, com suas largas manchas desbotadas, como de suor ou de sangue aguado, manchas antigas e pálidas. Uma ou outra crina fibrosa furava o pano, que estava podre de tão seco, e espetava-se ereta ao ar. De encontro a uma das paredes, três maletas velhas empilhavam-se, de tal perfeita ordem simétrica que sua presença me passara despercebida, pois em nada alteravam o vazio do quarto. Sobre elas, e sobre a marca quase morta de um GH, o acúmulo já sedimentado e tranquilo de poeira. E havia também o guarda-roupa estreito. Era, era de uma porta só e da altura de uma pessoa, da minha altura. A madeira, continuamente ressecada pelo sol, abria-se em gretas e farpas. Aquela Janaíra nunca, pois, havia fechado a janela? Aproveitara mais do que eu da vista que se tinha da cobertura. O quarto divergia tanto do resto do apartamento que para entrar nele era como se eu antes tivesse saído de minha casa e batido a porta. O quarto era o oposto do que eu criara em minha casa. O oposto da suave beleza que resultara de meu talento de arrumar, de meu talento de viver. O oposto de minha ironia serena, de minha doce e isenta ironia. Era uma violentação das minhas aspas, das aspas que faziam de mim uma citação de mim. O quarto era o retrato de um estômago vazio. E nada ali fora feito por mim. No resto da casa, o sol se filtrava de fora para dentro, raio ameno por raio ameno, resultado do jogo duplo de cortinas pesadas e leves. Mas ali, o sol não parecia vir de fora para dentro. Lá era o próprio lugar do sol, fixado e imóvel numa dureza de luz, como se nem de noite o quarto fechasse a pálpebra. Tudo ali eram nervos seccionados, que tivessem secado suas extremidades em arame. Eu me preparara para limpar coisas sujas, mas lidar com aquela ausência me desnorteava. Percebi então que eu estava irritada. O quarto me incomodava fisicamente, como se no ar ainda tivesse até agora permanecido o som do riscar do carvão seco na cal seca. O som inaudível do quarto era como o de uma agulha rodando no disco quando a faixa de música já acabou. Um chiado neutro de coisa era o que fazia a matéria de seu silêncio. Carvão e unha se juntando, carvão e unha. Tranquila e compacta raiva daquela mulher que era a representante de um silêncio como se representasse um país estrangeiro, a rainha africana.
e que ali dentro de minha casa se alojara a estrangeira, a inimiga indiferente. Perguntei-me se na verdade Janair teria me odiado ou se fora eu, que sem sequer a ter olhado a odiara. Assim como agora estava descobrindo com irritação que o quarto não me irritava apenas, eu o detestava, aquele cubículo que só tinha superfícies. Suas entranhas haviam esturricado. Eu olhava com repulsa e desalento, até que me forcei a um ânimo e a uma violência. Hoje mesmo aquilo tudo teria que ser modificado. A primeira coisa que faria seria arrastar para o corredor as poucas coisas de dentro, e então jogaria no quarto vazio baldes e baldes de água que o ar duro sorveria, e finalmente enlamearia a poeira até que nascesse úmida naquele deserto, destruindo o minarete que sobranceava altaneiro um horizonte de telhados. Depois jogaria água no guarda-roupa para engorjetá-lo num afogamento até a boca. E enfim, veria a madeira começar a apodrecer. Uma cólera inexplicável, mas que me vinha toda natural, me tomara. Eu queria matar alguma coisa ali. E depois eu cobriria aquele colchão de palha seca com um lençol mole, lavado, frio, com um de meus próprios lençóis, que tinham minhas iniciais bordadas, substituindo o que Janair devia ter jogado no tanque. Mas antes rasparia da parede a granulada secura do carvão, desencrustando a faca ao cachorro, apagando a palma exposta das mãos do homem, destruindo a cabeça pequena demais para o corpo daquela mulherona nua. E jogaria água e água que escorreria em rios pelo raspado da parede, como se já estivesse vendo a fotografia do quarto depois que fosse transformado em meu, e em mim suspirei de alívio. Entrei então. Como explicar, senão que estava acontecendo o que não entendo? O que queria essa mulher que sou? O que aconteceria a um GH no couro da valise? Nada, nada. Só que meus nervos estavam agora acordados. Meus nervos que haviam sido tranquilos ou apenas arrumados. Meu silêncio fora silêncio ou uma voz alta que é muda? Como te explicar? Eis que, de repente, aquele mundo inteiro que eu era crispava-se de cansaço. Eu não suportava mais carregar nos ombros o quê? E sucumbia a uma tensão que eu não sabia que sempre fora minha. Já estava havendo então, e eu ainda não sabia, os primeiros sinais em mim do desabamento de cavernas calcárias subterrâneas, que ruíam sob o peso de camadas arqueológicas estratificadas. E o peso do primeiro desabamento abaixava os cantos de minha boca, me deixava de braços caídos. O que me acontecia? Nunca saberei entender, mas há de haver quem entenda. E é em mim que tenho de criar esse alguém que entenderá. É que apesar de já ter entrado no quarto, eu parecia ter entrado em nada. Mesmo dentro dele, eu continuava de algum modo do lado de fora, como se ele não tivesse bastante profundidade para me caber e deixasse pedaços meus no corredor, na maior repulsão de que eu já fora vítima. Eu não cabia. Ao mesmo tempo, olhando o baixo céu do teto caiado, eu me sentia sufocada de confinamento e restrição, e já sentia falta de minha casa. Forcei-me a me lembrar que também aquele quarto era posse minha, e dentro de minha casa, pois, sem sair dessa, sem descer nem subir, eu havia caminhado para o quarto. A menos que tivesse havido um modo de cair num poço, mesmo em sentido horizontal, como se houvesse entortado ligeiramente o edifício e eu, deslizando, tivesse sido despejada de portas a portas para aquela mais alta. Embaraçada ali dentro por uma teia de vazios, eu me esquecia de novo o roteiro da arrumação que traçara, e não sabia ao certo por onde começar a arrumar. O quarto não tinha um ponto que se pudesse chamar de seu começo, nenhum ponto que pudesse ser considerado o fim. Era de um igual que o tornava indelimitado. Passei os olhos pelo guarda-roupa, ergui-os até uma rachadura do teto, procurando apossar-me um pouco mais daquele enorme vazio. Com mais ousadia, embora sem nenhuma intimidade, passei os dedos pelo arrepiado do colchão. Animei-me com uma ideia. Aquele guarda-roupa, depois de bem alimentado de água, de bem enfartado nas suas fibras, eu o enceraria para dar-lhe algum brilho. E também por dentro passaria cera, pois o interior devia estar ainda mais esturrado.
Abri um pouco a porta estreita do guarda-roupa e o escuro de dentro escapou-se como um bafo. Tentei abri-lo um pouco mais, porém a porta ficava impedida pelo pé da cama onde esbarrava. Dentro da brecha da porta pus o quanto cabia do meu rosto. E, como o escuro de dentro me espiasse, ficamos um instante nos espiando, sem nos vermos. Eu nada via, só conseguia sentir o cheiro quente e seco como o de uma galinha viva. Empurrando, porém, a cama para mais perto da janela, consegui abrir a porta 1 centímetros a mais. Então, antes de entender, meu coração embranqueceu como cabelos embranquecem. Vamos parar por aqui? Como vocês viram, GH está à beira de uma revelação, enquanto ela abre o guarda-roupa e se prepara para o que está para surgir, se prepara para um desconhecido. A tensão cresce e o texto parece pausar num instante anterior a um impacto, para ampliar nossa expectativa para o próximo episódio. E aí, como que é para você? Como que você reage quando está prestes a acontecer alguma coisa? O que significa para você esse instante que precede a mudança? E como foi para você esse impacto que a GH teve ao chegar nesse quarto que ela imaginava imundo, cheio de jornal velho, de coisas para jogar fora, e se deparou com um quarto limpo? E se deparou com aquela figura na parede, feita a carvão, de um homem, de uma mulher e de um cachorro, e que não tinha nada para arrumar, o quarto estava arrumado. Que ela se dá conta que aquela pessoa, aquela empregada que viveu dentro da casa dela por 6 meses, era uma total desconhecida e que ela agora está fantasiando que a odiava, mas que de repente ela que odiava a empregada. Fala aí o que você achou desse episódio e seguimos no próximo. Vamos ver o que ela vai achar dentro do guarda-roupa. Muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio e se você gostou, siga o podcast, deixe a sua avaliação e compartilhe com quem você sabe que gosta de Clarice Lispector. Te espero no próximo episódio.